lancei no ano passado um conto de Natal sombrio que não vendeu. Na verdade, ele vendeu, mas não tanto quanto eu gostaria. E é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Então, bora lá? Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? Já vou pedir desde já, antes que a gente comece a falar sobre esse livro aqui e sobre a minha experiência como autora de um conto. Afinal, é a primeira vez que eu lancei um conto, foi no Natal do ano passado, de 2024, e eu tenho algumas observações para contar aqui para vocês. Então já lembra de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo e comentar o que você achou, porque dessa forma o vídeo vai aparecer para muito mais pessoas e a gente pode conversar sobre temas como esse muito mais vezes por aqui. Então bora lá! Inclusive, se você já assistiu algum outro vídeo meu recente no canal, você vai perceber que eu tô em um cenário totalmente diferente. Como eu vou falar sobre livros, né, sobre um conto que eu escrevi, eu resolvi gravar na frente da minha estante de livros. Muitas vezes a gente vai ver algum vídeo falando sobre eu não vendi tal livro, ou meu livro não teve tanto sucesso quanto eu esperava. E normalmente as pessoas enrolam bastante para falar o motivo disso. Mas eu resolvi que eu vou falar sobre isso logo agora e vou deixar para o final para contar um pouco sobre esse conto, né? Eu fico falando livro aqui, mas vocês vão entender que é conto que eu tô falando. E aí, no final de tudo aqui, eu dou uma breve resumida sobre o que é o meu conto. E aí eu vou deixar o link na descrição para você que quiser baixar ele. Ele vai estar gratuito no Kindle Unlimited, se você já tem essa assinatura. Se não, ele tá com um preço bem bacana para você comprar e ler ele em formato de e-book. E eu acho que você vai gostar bastante, porque é um conto diferente daquilo que a gente já está acostumado em ler de contos natalinos, né? A verdade é que eu não vendi por culpa exclusivamente minha. Aí você vai e fala, nossa, Larissa, não faz isso, não se culpe. Às vezes acontece da gente não vender, as coisas nem sempre saem do jeito que a gente espera. Não é nada disso. É que realmente, quando eu lancei esse conto, eu precisaria fazer uma divulgação muito maior para atingir muito mais pessoas. Eu fiz algumas divulgações nas minhas redes sociais e atingiu bastante gente. Eu percebi que o povo gostou, né? Essas pessoas que estavam acompanhando as minhas postagens, os meus vídeos gostavam, mas como muitos autores aí, nacionais e internacionais também sabem, para você divulgar o seu trabalho, para você divulgar o seu livro, você precisa de muito mais dinheiro envolvido, né? Então, às vezes, para mim atingir muito mais pessoas, não exige só um marketing bacana, mas também uma certa quantidade de dinheiros envolvidos para você fazer essa divulgação e leva todo um planejamento, todo um estudo. E não que eu não tenha feito nada disso em questão de estudar, de planejar, de fazer um marketing e estar organizada, mas de certa forma acho que foi um teste que eu quis fazer, de que foi o primeiro conto assim que eu lancei realmente na Amazon. Então, por que não? Vou jogar lá, vou lançar e quem sabe um dia a gente não faz uma continuação dele. Enfim, então resumidamente, eu não vendi porque faltou divulgação, faltava eu estar em mais lugares, em mais plataformas, faltava um pouco de divulgação da minha parte, né? Faltava investir mais nisso. Mas de certa forma, era só um teste, foi a primeira vez que eu postei. E mesmo assim eu gostei bastante desse conto, eu não sei porquê, mas não sei se é porque eu tenho esse sentimento de ser o meu primeiro conto e aí eu gosto muito dele. Mas eu acho que ele tem muito potencial de ter uma continuação, inclusive eu já pensei e já anotei sobre fazer uma continuação sobre esse conto. Não necessariamente ele passando na época do Natal, mas ele tem um potencial gigantesco. Afinal, ele é um conto de Natal distópico e daria pra fazer uma distopia muito legal ali por trás. Quem sabe um dia eu não volto aqui com um vídeo contando pra vocês que é o dia do lançamento da minha nova distopia sobre esse conto de Natal, com o personagem principal e tudo mais. Por isso, depois de explicar exatamente isso pra vocês, eu vou vender meu peixe, afinal eu não sou boba nem nada, né? E esse vídeo eu tô gravando para que você agora em 2025, um ano depois do lançamento do meu conto, quem sabe dê uma chance para conhecer ele. Ele é um conto curtinho, tem só 12 páginas, não tem tantas assim quanto um livro, né? Não tem tantas páginas assim quanto o livro, então dá para você ler rapidinho, em um dia mesmo você consegue terminar.
E eu vou falar um pouco sobre ele. Quando eu pensei em escrever ele, eu lembrei que normalmente as pessoas escrevem histórias muito bonitinhas assim sobre o Natal. Afinal, é uma data mágica, é uma data maravilhosa, é aquela data que muita gente espera o ano inteiro, a gente come, a gente encontra familiares, amigos ou aqueles entes queridos que a gente ama. Querendo ou não, é uma folga para as pessoas também, e você tá lá esperando o dia que você vai folgar, como um feriado. Então, tem muita coisa envolvida e isso torna o Natal mágico, né? Aquela magia do Natal que todo mundo fala. Porém, apesar disso tudo, existem pessoas que às vezes passam o Natal sozinhas, pessoas que precisam ressignificar o Natal de alguma forma na vida delas, e isso veio bastante na minha mente. E como na época eu estava inserida em muitas histórias de ficção científica, distopias e etc., eu falei, bom, eu gosto de escrever esse tipo de história. Eu gosto de um suspense, eu gosto de uma ação, eu gosto disso. Apesar de esse canal chamar Enfim Apaixonada, começou comigo lendo romances e eu ainda amo ler e assistir romances, mas de certa forma eu me encontrei em outro mundo que é um mundo repleto de ideias, um mundo cheio de histórias maravilhosas que podem ser criadas ainda, e é exatamente por isso que eu escolhi esse tema. Não quer dizer que o conto no final você não vai aprender nada com ele, tá? É um conto que tem sim um aprendizado no final. Mas fica aqui a minha única crítica para a história. É que justamente por ser uma história que tem potencial dela abrir para outros mundos, para outras situações, outras cenas, outros atos, né, que a gente chama quando a gente está escrevendo a estrutura da história, isso foi o que eu senti que faltou ali nela. Ficou com algumas pontas soltas que você fica com aquele gostinho de quero mais, ficou com esse gostinho de que poderia ter tido mais, sim. Mas como é um conto e ele é mais curtinho, eu acho que aí já se tornaria um livro, né? Então é exatamente por isso que eu comento que é uma história que eu tenho planos de continuar ela. Sim, quando? Confesso pra vocês que eu não sei, mas quem sabe em breve. Então a história ela se passa em como se fosse uma vila. Quando eu escrevi ela, eu pensei em uma vila de Natal. Mas na verdade não é exatamente uma vila de Natal igual aquela que a gente pensa sobre doentes, Papai Noel, nem nada disso. Na verdade é só uma vila comum, com casas comuns, aquelas casas parecidas, né? Algo como se fosse uma utopia, vai? Que é tudo igualzinho, tudo bonitinho, tudo certinho. Mas na verdade não tem nada de utópico ali. Então o Tomás, que é o personagem principal, ele tá lá dentro da casa dele passando mais um Natal sozinho. E a partir daí a gente começa a entender um pouco mais sobre a vida dele, sobre o porquê que ele está sozinho, né? Quais são os sentimentos que ele tem, como ele vai comemorar esse Natal dele. Essa é a parte mais interessante. Só que chega um momento que ele começa a perceber algumas coisas um pouquinho esquisitas ali nos entornos da vizinhança dele. E é a partir daí que começa a parte mais emocionante da história, que é quando ele resolve explorar. Vamos explorar para saber o que está acontecendo assim de tão diferente que ele está sentindo. Então, você vai junto com o Tomás, sentindo ali como está aquela época de Natal dele. Eu resolvi escolher uma época mais fria para representar ali o espírito natalino dele, mas algo mais melancólico. Mas apesar dessa melancolia aí no início, que você vai entender o porquê conforme você for lendo o conto, depois no final você vai descobrir que esse personagem ele saiu ali do mundo comum dele, né? O mundo que ele está acostumado a viver, até que ele encontrou algo totalmente estranho, diferente, que ele nunca esperava que ia acontecer no Natal dele. Eu acho que ninguém esperaria que aquilo aconteceria. Então eu acho que essa é a mágica e o aprendizado que a gente tem com esse conto. Eu não posso contar muito mais, isso aqui é mais como uma sinopse mesmo do conto, porque acho que se eu falar mais alguma coisa eu vou dar algum spoiler. Mas pode ter certeza que tem várias dicas importantes no decorrer da história e coisas que são interligadas. Inclusive sobre a importância do número 365 na nossa vida. Você sabe qual é a importância dele? Pois é. Se você sabe, deixa aqui no comentário, porque é uma forma de você descobrir sobre o que eu tô falando. E claro, se você gostar do conto, lembre de indicar ele para algum amigo, para alguma pessoa que você sabe que vai gostar.
E assim vocês podem conversar sobre ele também, você pode conversar comigo também, então se você me acompanha nas minhas redes sociais ou deixar um comentário aqui no vídeo, quem sabe a gente não pode conversar um pouco mais sobre o que você achou. Ah, e se você tiver algum palpite interessante para que eu possa adicionar nessa história, aquilo que você fala, olha, eu senti que estava faltando alguma coisa, estava faltando isso, estava faltando aquilo, lembra de me contar também, porque isso é muito importante, nada mais, nada menos do que eu escutar você, meu leitor, o que você acha sobre as minhas histórias, qual é a sua opinião, tá bom? Então, esse vídeo é um vídeo mais curto, eu só queria falar um pouco sobre isso mesmo, eu espero que o Natal de vocês seja maravilhoso. Até lá, eu vou ter mais vídeos aqui no canal, a meta é sempre um por semana. E enquanto isso, você pode assistir os vídeos anteriores. Até agora, se eu não me engano, eu lancei 3 ou 4 vídeos, foram 4 vídeos que já foram lançados por aqui. Então dá tempo certinho de você esperar até a próxima semana com um novo vídeo, um novo tema. Então é isso. Obrigada por ter ficado até aqui. Até mais. Tchau!